O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. Apesar de ser considerado primo do Pix pela relação tecnológica, o novo recurso, que deve ser liberado ao público até o final de 2024, possui algumas diferenças. Mas quem vai explicar isso pra gente é o educador financeiro Neymar Felipe. Bom dia, Neymar. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes aí do Jornal da Cidade. Então, Neymar, comece explicando pra gente o que é o Drex. Bem, para se entender melhor o Drex, é melhor pensar nele como se fosse uma versão digital do real, a nossa moeda aqui, apesar de ter algumas diferenças. Quais são? A primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que o dinheiro que você tem físico em cédula na sua carteira é o real, que você já conhece, e quando você tem esse dinheiro na sua conta bancária, ele continua sendo real. Essa é a principal diferença que vai existir para o Drex. Ele não vai ser uma versão digital que você tem na sua conta do real. É como se fosse uma nova moeda. Por exemplo, quando você vai fazer uma viagem internacional, geralmente você faz a conversão do seu dinheiro de real para dólar, porque é a forma que você vai se utilizar. Pensar dessa forma vai facilitar para a gente entender o que é o Drex. É uma versão digital da moeda que a gente tem aqui no Brasil. Só que como ele vai ser organizado pelo Banco Central, pela política monetária aqui do nosso país, é mais fácil a gente entender como se fosse uma versão digital do nosso real que a gente já tem. E, Neymar, qual a diferença do Drex para o Pix? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Pix, que já está popularizado, é super famoso, ele é uma forma de transação do nosso dinheiro. Ou seja, você tem um dinheiro na sua conta corrente, tem um dinheiro na sua conta digital, você quer transferir para outras pessoas, você usa o Pix. Isso é uma forma de transferência. O Drex, ele vai ser um sistema de moeda digital. Para quem já é mais familiarizado com tecnologia, pode associar isso, por exemplo, ao Bitcoin, que ele é uma moeda digital, que ela é negociada através do blockchain. Palavra em inglês, mas você vai entender como se fosse um sistema de autenticação. O que é que isso favorece para a gente, pessoal? Que através da transação de uma moeda digital, a gente consegue ter mais segurança na rastreabilidade desse dinheiro. Ou seja, vocês com certeza já ouviram aí golpes através do Pix, golpes através do TED, do DOC, sistemas de transação que a gente tem. Quando a gente faz isso através de uma moeda digital, é muito mais difícil de acontecer, porque existe um sistema de você conseguir rastrear a transação e essa movimentação não conseguir ir de forma fraudulenta. Claro que tem que ter todo o sistema de segurança e as atenções que a gente tem que ter na movimentação, né? Mas é mais seguro e vai ser uma forma mais difundida de se utilizar a moeda nacional. E, Neymar, qual a finalidade de criar o Drex? Por que a gente precisou, nosso Banco Central precisou criar uma moeda digital? Qual a função dela? Então, vamos lá. Quando a gente pensa em sistema financeiro nacional, tudo está ficando cada vez mais globalizado. Só para vocês terem uma noção, a movimentação do Bitcoin, que é a moeda digital mais conhecida, já está ultrapassando a do dólar em alguns países. Então, quando a gente pensa na criação de uma versão digital para a nossa moeda, a gente está, de fato, entrando no que vai ser o dinheiro no futuro, né? Imagina aí, 10, 15 anos para frente, todas as movimentações que a gente vai fazer vai ser de forma digital. Por exemplo, quando você vai assinar sua Netflix ou comprar algum serviço Google, tem aqueles cartõezinhos que você consegue comprar nos mercados, em algumas situações. É como se fosse um crédito, né? Você converteu o seu real para aquele sistema de transação. Vai ser exatamente igual com o Drex. A previsão é que ele só entre em vigor, em utilização no final do ano que vem, mas você já tem que ir se familiarizando, porque vai ser uma versão digital de transação. É o mundo moderno chegando para o nosso dinheiro também. E, Neymar, essa nova moeda digital, ela deve ser utilizada por todos? É uma coisa para grandes empresários, grandes negócios? Ela deve chegar aqui para a gente? Como quase tudo nessa vida, primeiro, quem se movimenta com mais dinheiro, acessa primeiro esses tipos de inovações. Mas a tendência é que todo público que movimente com dinheiro seja abrangido pelo Drex. Isso, na teoria, facilitará as movimentações econômicas, porque você vai conseguir ter uma melhor visibilidade do real. Usando só como exemplo, nosso vizinho aqui, a Argentina, que está passando por um momento de inflação muito alta, a moeda dele é muito desvalorizada. O nosso real, por exemplo, em comparação ao dólar, também é desvalorizado. Quando você transforma essas moedas em um formato digital, isso perde um pouco do caráter inflacionário. Isso tende a levar a economia do país, de forma global, a uma elevação, a uma melhoria. Então, tem essa perspectiva também de velocidade, segurança e melhoria da economia. Muito obrigada pela sua entrevista, Neymar. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Você conferiu no Moída do Dia de hoje uma entrevista com o educador financeiro Neymar Felipe, que tirou algumas dúvidas sobre a nova moeda digital do Brasil, o Drex, e também falou um pouquinho sobre a diferença dela com o Pix. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.